Sejam bem-vindos ao podcast Descomplicar. Comigo tenho aqui o Dr. André Júdice, que é uma super máquina no que diz respeito à medicina dentária, mais direcionada à área desportiva e ninguém melhor do que ele para se apresentar. Olá André, como é que Olá, estás? Ana, Eu tudo não te bem? vou chamar doutor, Não, eu sigo-te há muito tempo, acompanho o teu trabalho, admiro-te imenso, portanto vou meter eu próprio o doutor de parte, pode ser? isso mesmo. É mesmo isso, o doutor não está no BI, portanto, é isso Exatamente. mesmo. Portanto, André, é André, isso como é mesmo. que estás? Explica-me um bocadinho, de forma muito rápida, o teu percurso dentro da medicina dentária. Não foi a tua primeira opção? Não foi a minha primeira opção. A minha primeira opção, quando eu era muito novo, quis ser piloto da Força Aérea. O meu avô foi piloto da Força Aérea e, portanto, tive sempre essa admiração. Mas depois a vida não me levou a esse caminho, apesar de eu ter tido. Tentei entrar na Academia da Força Aérea, mas por um problema de audição que eu tinha, não entrei. Depois, em quem tem mais paraquedistas, entrei, mas a minha avózinha, que eu tinha muito respeito e que gosto muito dela e que fez muito por mim, não queria realmente que eu seguisse a vida que o meu avô teria seguido. Então, encontrei a Gasmenis num curso muito prático, foi prótese dentária, e foi nesse curso que entrei, mas a vida depois levou-me a outros, a outros objetivos e outra. Nunca trabalhei em prótese. Depois comecei com medicina dentária, que gostei muito. Então eu fiz dois cursos na EGAS, portanto estudei 10 anos na EGAS e por lá continuo. E acho que é uma coisa que foi esta sorte que hoje se calhar me faz estar aqui, se calhar faz ter esta área um bocadinho diferenciada que eu depois me dediquei em 2018. Portanto, há aqui um percurso de muito grande tempo e foi uma coisa muito, muito gira. Esta mudança repentina que eu tive na vida, que achei militar, acho que também tenho um bocadinho esta admiração pelo que é a vida militar, um bocadinho pelo meu avô. O respeito, a conduta, a hierarquia, é uma coisa que eu gosto muito. Isso também me fez um bocadinho formar-me como sou e tentei transportar isso para a minha vida, em prótese dentária e depois em medicina dentária. A verdade é que eventualmente o teu percurso, que não foi linear, ou seja, tu quase já iniciaste três áreas distintas na tua vida, mas trouxe-te capacidades de resiliência, de endurance e eventualmente acreditares em ti. Porquê que eu fui buscar aqui o acreditar em ti? Tu criaste uma coisa que há uns anos eu pensei, que loucura é esta? Isto não faz sentido nenhum, o porquê? Que é uma consulta e um apoio de medicina dentária dirigida a atletas. Há 7, 8, 9 anos, nem sequer existia este boom todo do desporto e toda a gente faz desporto, graças a Deus, e é um boom muito positivo. Portanto, o desporto era quase. São os atletas que fazem e as outras pessoas vão 2, 3 vezes ao ginásio. Tu viste uma falha no mercado, ou seja, nem sequer foi uma oportunidade para ti, tu viste, há aqui uma falha, vou colmatá-la. Explica-nos como é que isso surgiu um bocadinho Eu de posso vou explicar. criar este departamento. Isso, eu posso explicar. A história é gira. A história não comecei isto sozinho, ok? Portanto, eu estava na faculdade, eu terminei o curso, eu já era mais velho, por tudo o que eu já disse. E então o que aconteceu aqui um pouco foi quando eu acabei a minha tese de mestrado, houve aqui alguma. Eu tive um ano e depois houve uma pessoa que estava comigo na altura que fez realmente uma tese que nos fez sentido. Eu corria, não parece, mas eu corria muito, eu fiz 3 maratonas e na altura eu estava a treinar para isso mesmo e era aluno sedentário. E eu comecei a pensar, eu sempre tive muito fascínio pela resiliência e pela endurance, que é mesmo um desporto de muita resistência. Então eu pensei, eu corro amadoramente, sei que para a minha alimentação eu tenho que realmente mudar aqui muita coisa, e eu, como aluno sedentário, comecei a pensar, minha saliva está diferente, sinto a boca mais seca quando corro, tenho necessidades orais diferentes, isto deu-me um alerta aqui. E a pessoa que estava comigo na altura fez uma tese realmente sobre isso, realmente qual é que era os índices erosivos e cariogénicos. Eu não vou estar aqui com temas muito, mas isso significa que a alimentação que nós temos que tomar como atletas, e não estou a falar de alta competição, atletas normais que fazem crossfit, que correm, Uma pessoa que paddle, treina todos os dias já isso, tem que ter um cuidado diferente, especial. exatamente. Se quer performar aqui um bocadinho além. Antes isso já acontece da pessoa comum. Portanto, e essas pessoas têm, para conseguir as suas necessidades físicas, necessitam de alimentos diferenciados, muito mais cariogénicos e muito mais ácidos, como aquelas bebidas Gatorades, aqueles géis de hidratos de carbono que nós temos que colocar quando fazemos longas distâncias. Isso começou-me a fazer um alerta e a pessoa que estava comigo fez realmente uma tese nesse âmbito, que foi uma tese inovadora na altura do que estava a fazer, e o nosso presidente, o professor José João Mendes Negas Muniz, quando resultou essa tese, disse-nos: o bom disto é criarmos aqui uma consulta. Aquilo a tirar para o ar, em Ver se que, alguém pega e em que nós eventualmente. pensámos, deal. Então nós começámos nessa consulta, a bater porta em porta, e para termos esta realidade, tinha havido muito poucas coisas, pelo menos Negas Muniz, falar sobre desporto, alimentação e saúde oral. E acho que isso foi um tema que nos pegou, e sinceramente digo isto sem problema. Eu não vi isto como um negócio. Eu queria ser diferente, sempre quis ser diferente, e achei que vou enverdar para uma área que eu acho que nesta fase, economicamente,
vai-me dar zero, mas eu vou bater à porta porque eu acho que isto é uma necessidade que nós realmente precisamos de criar às pessoas. E isto em 2018. Portanto, eu agora, passado estes 8 anos, que vejo o que nós criámos e o que nós fizemos e a diferença que nós estamos a criar diariamente aos atletas, depois enverdámos um bocadinho para a área da alta competição, nós começámos esta consulta absolutamente do zero. Temos o apoio incrível da faculdade, do professor Gé João Mendes, que é o presidente, e que me deu carta verde para fazer não o que eu quisesse, mas estruturado e dando sempre resposta ao que estávamos a fazer, e nós começámos a bater porta a porta. A primeira porta que nós batemos foi a Federação Portuguesa de Atletismo. Tem realmente uma carência muito grande de saúde oral e que nós pensamos o quê? Todos estes atletas, e nós pensamos muito no futebol, no que seja, toda esta parte. Há uma carência muito grande em saúde oral em alta competição nos atletas mesmo. E não é económica. Eu quero dizer aqui uma coisa. Eu acho, tu disseste um ponto que eu quero muito reforçar. Tu disseste, na altura nem sequer viste isto como modelo de negócio ou como Não. área de negócio. A verdade é que eu sinto genuinamente, de pessoa que acompanha o teu trabalho com atenção, que continuas sem ver como uma área de negócio. Ou seja, eu sinto que tu prestas um serviço porque admiras os atletas, porque admiras a sua capacidade de resposta, a capacidade de treino, os resultados, e eu sinto que uma pessoa que te tenha a ti, ou à tua equipa do seu lado, é porque tu estás mesmo a acreditar naquele perfil. Eu própria já te disse, André, tu tens que. A tua marca pessoal, a tua divulgação, tu dizes, Teresa, as coisas estão a acontecer naturalmente, mas esse naturalmente tu estás quase a meter a parte de negócio para o último porque tu queres mesmo ser uma mais-valia na vida daquelas pessoas. Foi isso que encontraste no atletismo, essa necessidade de seres Isso uma mais-valia. foi isso que eu encontrei no atletismo e encontrei no desporto em geral, porque o atletismo, o que é que nós pensamos? Nós olhamos para um atleta que faz, e tive a sorte de acompanhar atletas olímpicos, no judo, no que seja, e nós olhamos para aqueles atletas e o meu fascínio é este. O que é que ele tem que superar? Muitas vezes com muitas dificuldades que ninguém sabe, porque eles às vezes trabalham. Às vezes Muitas muitas vezes, vezes trabalham. é verdade. E eu dou um valor muito grande a estas pessoas porque eu admiro esta resiliência, porque eles têm os seus trabalhos, têm treinos, às vezes bidiários, e como é que eles organizam o tempo deles, mas estão lá. E às vezes trazem medalhas para Portugal. E eu perceber isto e tentar enquadrar este sistema em poder apoiar estes atletas é para mim um meu ponto-chave. Claro que a parte económica é sempre importante, mas como tu disseste e bem, eu não vejo isto, se calhar, mal. Para mim, mal para mim, mas eu não vejo isto como essa necessidade. Eu vejo isto como eu quero apoiar porque eu gosto muito de desporto, apesar de achar que atleticamente não tenho um perfil ideal para ser um atleta, mas eu, se calhar, se eu tivesse outra vida, gostava de ser atleta da competição. Então o que é que eu fiz? Quis aliar o que eu mais gosto, que é a medicina sedentária, e o desporto de alta competição. E felizmente eu consegui conciliar isto de uma forma muito, muito, muito boa. Pelo menos é o que tem acontecido, não sei o que vai acontecer no futuro. E ver realmente, quando nós fazemos esta avaliação dentária, e não só física destes atletas, e percebemos que eles precisam mesmo desta ajuda, e quando nós os informamos que a saúde oral, para eles, que eles muitas vezes é algo invisível, que eles não sentem dor, então, eles têm dores musculares todos os dias. Claro, Eles terem às vezes algum incómodo a nível oral é mais uma coisa que eles têm que suportar. exatamente. Mas nós dizemos que isto a nível sistémico, e há artigos científicos que nos comportam com isto, a nível sistémico, a saúde oral está correlacionada com baixo índice de saúde normal. Normal para as pessoas normais. Desaperodontal, que é uma coisa mais comum no mundo, que é as pessoas que sangram das gengivas e depois se cursam e as pessoas começam com os dentes a abanar, com dores sistémicas que não sabem o que é, tem uma correlação nítida sistémica. À pessoa normal. Imagina o que é que isto faz no atleta da competição. Ele não sabe Eu isto. quero-te. O facto de. Lá está, para nós desporto, a primeira em Portugal é futebol. Exato. E os futebolistas ganham milhares e. Para já, isso não corresponde à realidade. Claro que numa primeira divisão, numa segunda, Claro. tem uma estabilidade financeira muito acima, também tem um estilo de vida muito exigente e vivem em prol da profissão. Uma coisa é nós termos uma profissão de que gostamos e dedicamos ali muitas horas, e eles vivem em prol da profissão e tudo o resto tem que andar ali ao redor. Mas a verdade é que numa terceira liga, quarta, distritais, até os jogadores de futebol, que é o nível mais bem pago, ganham muito abaixo. E o facto de tu teres também aberto a possibilidade da tua consulta ser para todas as modalidades, isso também é algo muito positivo. Mas de que forma é que existe essa receptividade? Ou seja, eu trabalho todos os dias, das 9 às 6, faço treinos bidiários, de manhã e à noite. Entretanto, ali pelo meio tento ter um bocadinho de vida própria. Como é que tu explicaste que, da mesma maneira que vais à fisioterapia, à osteopatia, podias e devias ir ao dentista, quase numa posição de prevenção? Como é que tu explicas isto a uma pessoa que se calhar ganha 1.500 euros por mês e 500 é para se dedicar à modalidade que ama e lá está, e representar tantas vezes Portugal e bem? Essa pergunta é muito boa. Ora, muito obrigada. Essa pergunta é muito boa, porque isso é realmente o nosso ponto-chave. Eu quando consigo explicar a um atleta que
se ele estiver comigo uma vez e que a gente faz um screening oral ou fazemos uma, uma avaliação inicial, ele tem que a fazer tal e qual, na minha opinião. Eu digo isto muitas vezes a médicos, a fisioterapeutas, a federações. A mim não me faz sentido nenhum um atleta ser federado e não ter uma consulta de medicina dentária obrigatória. Não faz sentido nenhum. E isso já existe? Não existe. Ok. Não é obrigatório. Eles têm no exame médico, no exame médico desportivo, que é obrigatório, eles têm lá uma parte que diz, tem dois ícones. Cáries, o médico diz sim ou não, e acho que tem outra, não sei se é visita médico ou dentista. Há ali duas questões que são muito minimalistas, que aquilo não é nada e não há uma observação clínica do momento. Não há um diagnóstico assertivo feito àquele atleta. E não estou a falar de elite, estou a falar daquele atleta federativo, o que Ok. seja, quarta divisão, o que seja, que muitas vezes eles trabalham. Isso também é muito importante nós percebemos, porque essas pessoas têm mais carências ainda. E, portanto, e nesta perspectiva de esta palavra-chave, porque a medicina dentária desportiva começa 100% em prevenção. Aliás, eu gosto sempre de dizer isto, mas eu não quero fugir da pergunta. Portanto, como é que eu chego lá como é que chegamos a isto? Portanto, eu quando falo com o atleta e quando eu percebo como é o nosso mecanismo, eu digo, olha, não faz sentido estar a fazer um exame ao coração, não faz sentido estar a fazer análises sanguíneas em que vais ter uma completa avaliação de toda a tua saúde geral e não vês a tua parte oral. Não faz sentido porque isto está tudo correlacionado. Há patologia sistémica que tens na tua cavidade oral que dá problemas cardíacos. E estás. Dá-me um exemplo prático para leigos como eu, que não estão dentro da área dentária. Eu, por acaso, sou completamente obcecada com dentes, com cuidados e higiene oral, não sei o quê. Vem também da minha família, mas dá-me um exemplo, uma coisa muito prática que um atleta ou uma pessoa comum pode ter na boca e isso depois dá origem no corpo ou em algo mesmo de saúde. Cis inclusos, Sim. pode ser uma fase. Portanto, o cis incluso é uma questão que está, ou semi-incluso, é um dente que está, pode estar em contacto com outro dente, pode aparecer um pouco perto da cavidade oral, mas está coberto. E estando coberto por essa gengiva, que nós chamamos o palavrão pericornarite, muitas vezes dá o quê? Os tecidos começam ali a acumular, por muito bem que nós higienizemos a cavidade oral, há uma acumulação ali de bactérias. Essas bactérias vão ficar escondidas sob essa gengiva. E há automaticamente no nosso fluxo sanguíneo um aumento. Isso cria muitas vezes infecções. Essas infecções são sistémicas. A pessoa que está com uma infecção, muitas vezes que não tem dor, porque nós só temos dor quando às vezes. Quando sai ou quando rebenta. Exatamente. E muitas vezes uma cárie. Nós começamos uma cárie que ela começa sem dor. A nossa cárie começa a desmineralizar pelos açúcares que nós consumimos. Os atletas são literalmente precisam de consumir açúcar, precisam. E portanto, essa cárie começa inicial. Quando ela passa para a parte mais sensitiva do dente, que é a dentina, e depois a polpa, quando chega ao nervo do dente, o que é que vai acontecer? Dores horríveis. Ele vai parar. Eventualmente, se calhar corrija-me se estiver errada, mas até há situações de febre, de Sério? quase uma dor reflexa, garganta, Mesmo? Isso ouvidos e é. etc, não é? Tendinopatias, isso acontece completamente em muitas situações. Portanto, imaginemos um atleta, eu digo sempre isto, e há N casos comuns no desporto, e estou a falar das coisas mais básicas. Eu nem estou a falar de oclusão, que é a forma como nós fechamos a boca, eu não estou a falar de coisas complexas, estou a falar de coisa mais básica. Uma gengivite, inflamação gengival do atleta, porque não vai ao dentista, porque não quer ir, porque tem medo, N fatores. As bactérias que nós acumulamos quando acontece um aumento do volume da gengiva, isso já é patologia. Quando nós chegamos na gengiva, não é normal sangrar da gengiva. Ok? Claro, somos brutos a passar o fio, sangramos. Mas de forma sistémica não é normal. É o São nosso corpo a dar respostas e a dar Exatamente, tal e sinais, qual. não é? E muitas vezes, quando nós temos infecções, como tu disseste muito bem, há febre. Portanto, quando nós temos uma febre, significa que o nosso sistema está a combater uma infecção no nosso organismo. Há uma coisa mudou no nosso mecanismo. Isso é muito importante, que nós, respondendo à tua pergunta outra vez, quando o atleta chega à nossa consulta, se nós explicarmos isto ao atleta, acredita, e ele se calhar vai despender mais tempo a vir ter connosco, porque na prevenção ele gasta muito menos do que quando nós temos depois de que fazer uma cirurgia, fazer uma revitalização, e já em fases tardias. Porque é que qual é que é aqui muitas vezes o mais difícil em alta competição? São os timings. Eu não posso chegar a um atleta com uma dor e dizer, olha, vou ter que tirar um dente hoje porque ele vai treinar amanhã ou vai competir daqui a 2 dias. Isto é muito difícil de explicar. É por isso que cada vez mais nós, médicos dentistas, temos de ter este conhecimento do que é o atleta, porque por muito que a gente queira tratar um atleta da competição, ou atleta amador que pratica de forma muito regular e tem as suas provas, as suas competições, o Ironman está uma coisa louca, cada vez mais pessoas fazem, nós podemos tirar um atleta de prova por falta de conhecimento. Nós temos de tirar um atleta, nós podemos prescrever o que quisermos. E se não sabemos prescrever um atleta como deve ser, nós temos aqui uma coisa chamada doping. Nós temos de ter este conhecimento sobre isto, porque se eu receitar algum medicamento fora da lei de doping, por falta de conhecimento, eu estou a pôr em risco a carreira de um atleta. Claro. Isto é brutal. Tu O fazes poder. mesmo parte do portfólio obrigatoriamente de um atleta e ele confia muito em ti.
Porque nós não sabemos, nós como os mortais, vamos a um dentista, somos completamente leigos, Claro. estamos, sim senhora, doutor, vamos buscar e etc. Tu consegues quase arruinar, entre aspas, a carreira de um atleta ou contribuir muito positivamente para o seu desempenho. Lá está, olha, vamos já prevenir para não remediar, porque imagina, outra vez um jogador de futebol, se estás na ótica da prevenção, se calhar à frente, quando ele ia remediar, vai perder tempos de recuperação, não vai a jogos, não vai a treinos e Totalmente. só isso já é um impacto quase de um mês, 2 meses, o que seja. E não só, e vamos um bocadinho mais antes da prevenção. Um atleta que supostamente tenha que ir e faça, vamos falar de alta competição, vamos falar de atletas de clubes grandes. Eles fazem todos um screening, eles são obrigatoriamente, quando fazem o seu check-up nos hospitais mais conhecidos, eles passam por medicina dentária. Mas não passam pela medicina dentária que realmente tem que ser vista. Porquê? Porque realmente eles têm uma patologia, têm uma cárie. Isso começa a doer. E como eu disse no início da consulta, o atleta é imediato de dor. Ele vai resistir àquilo. Mas muitas vezes ele vai começar a comer pior, tendo um desconforto. Depois de ter ali uma moinha, já não vai conseguir descansar tão bem, não vai dormir tão bem. O Uhum. sono é fundamental na recuperação muscular. É um dos pontos mais fundamentais da alimentação, sono, e depois temos todo este padrão. Portanto, nós não podemos, na minha ótica, sair fora desta visão de prevenção. Porque se eu olhar para um atleta, e faço isto há muito tempo, numa pré-época, nós temos 4 clubes da primeira divisão que nos acompanham na Egas Muniz. E nesta pré-época, eu olho para ele e digo assim: olha, este atleta tem risco. E eu prefiro, uma pré-época, começar a dizer e a tratá-lo como deve ser, para ele perder 1 ou 2 dias ou 3 de pré-época, e eu sei que pelo menos daquela parte inicial ele está livre e pode ser isto sem qualquer problema. Nós tivemos os melhores resultados sempre o ano passado com um clube que nós acompanhamos, que é o Casa Pia, está protocolado, portanto não há problema nenhum em dizê-lo. O Casa Pia, e eles tiveram uma disponibilidade física ao longo da época de 96%. Não estou a dizer que, não estou a dizer que é a medicina dentária que está a fazer a diferença, Fizeram também parte do mas processo. fizemos um bocadinho parte, e foi o melhor ano de sempre de uma equipa de primeira divisão, que em média ronda os 86%. Eles fazem parte dos 90 e tal por cento. Portanto, só neste, estamos a percentuais muito, muito poucos, que é um atleta que conseguiu não parar por estas questões todas. Portanto, porque quando nós trabalhamos na prevenção, quando nós livramos, ou tentamos livrar o máximo de patologia, bactérias da cavidade oral, pelo menos daquela parte nós sabemos que o atleta está são. Ele vai ter lesões ao longo da época, obviamente. Não há desporto sem lesão, é impossível. E portanto é por isso que eu costumo sempre dizer: o atleta é uma bomba relógio, É verdade, porque o desporto de alto rendimento não é não é saudável de saúde, maneira nenhuma para não o nosso traz corpo, saúde. não. As Não, pessoas não deviam ser. Os atletas estão acima da média, portanto, estão acima da exatamente. média, estão acima da resistência, estão acima da dor, estão acima do número de E, lesões. e muitas vezes até parece um contrassenso. Eu até costumo dizer que a alta competição não traz saúde. Zero. Porque as lesões que eles têm, porque é que uma carreira de um atleta vai até aos 35, temos aqueles ETs que Sim, duram sim, até aos sim. 40, mas porque é que dura até aos 35 e aos 35 já está velho para jogar? Uma pessoa com 35 anos, Meu Deus. eu tenho 38 e sinto bem, não é? Exatamente, eu tenho 33, já estou a ver que a partir dos 35 já é Exatamente. gravidez geriátrica, de repente já. Meu Deus, o Não, que é que se passa? exato, não, portanto, não estamos velhos, não é? É verdade. E acho que na nossa geração, acho que isso ainda por cima nós acho que estamos um bocadinho a adiar a geriatria. Não Exatamente. é? No nosso caso, os nossos pais aos 35 já eram velhos, nós aos 35 acreditamos todos que Também somos os uns nossos pais jovens. aos 35 já tinham 3 filhos Exato. e não sei quantos apartamentos e pronto. Exatamente. Portanto, a vida está a mudar nesse sentido e para o atleta também. Exato. Porquê? Porque há mais cuidados de saúde. Nós temos que medir isto. Existem mais cuidados de saúde, é por isso que a nossa média de vida é cada vez maior e o atleta entra neste paradigma, mas nunca será, porque ele, como tu disseste muito bem, ele leva a vida ao extremo. Ele é capaz de. Não sei quem é que me disse isto há dias, que é uma analogia gira. Se disserem um atleta isto: olha, tu vais ganhar a medalha de ouro e vais ganhar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, mas amanhã vais morrer. Eu vou morrer. Isto é a filosofia do atleta da competição. Eu digo isto sem qualquer problema, porque eu já ouvi isto. Sim, sim, sim. Atenção, e eles. Porque é uma vida em prol disso. Esse é o objetivo. Não, E e, alcançado o objetivo, está feito. e quando nós falamos destes atletas, é isto que me fascina internamente neles, é que eles não veem objetivo. Portanto, eu acredito que nós, com esta informação, o médico dentista não vê dentes, pelo menos esta é a minha visão. Eu trabalho numa faculdade em que tento muito ensinar isto. O médico dentista, quando trabalhamos de desporto, não pode só ver dentes. Nós temos de ver uma pessoa. E essa pessoa tem tanta coisa com ele. A vida, a psicologia, no caso atleta, a nutrição, a fisioterapia, as lesões que ele já teve anteriores. E nós temos que pegar neste bolo todo e dar-lhe uma resposta muito eficaz. E nós não podemos estar à parte disto. Eu muitas vezes faço psicólogos atletas, na cadeira de dentista, eles chegam lá e o Falcão, então, como é que está? Não tem jogado e tal. E acho que isto é muito giro fazer, portanto, e eu sinto-me um bocadinho parte deles. Quando eles ganham um jogo, mandam mensagem, eles mandam para mim. Portanto, isto é fazer um bocadinho parte do jogo. Fazes Pois, parte da equipa, mesmo não estando lá isso. no momento-chave. A questão é, isto é tudo muito bonito e tu agora mostrares tudo feito, é bom, nós agora vemos e dizemos, epá André, correu bem, muitos parabéns, mas na verdade, quando tu tiveste a oportunidade, foi lançado esse desafio de criares isto,
honestamente acho que não era o foco de ninguém. Nunca era, é quase o tópico de isso não é prioridade. Em Portugal sofremos muito isso e ainda não é prioridade. Vamos atacar as urgências. Tu foste buscar uma área específica que precisa muito, mas que no fundo não era prioridade. E quando tu dizes bater a portas, eu tenho a certeza que muitas das vezes foste passado para plano B, ouviste nãos, ouviste logo se vê e as coisas foram muito adiadas. Quem é que tu te lembras que foram as primeiras portas que disseram ok, vamos a isso, e a partir dessas sustentaste as próximas? Boa pergunta outra vez. Portanto, é muito giro isto porque a primeira porta que eu bati foi a Federação Portuguesa de Atletismo, através de uma pessoa que foi o Rui Martins. Eu corria com o Rui Martins, ele fazia, na altura, em Almada, no ginásio, estava para uma maratona e o Rui Martins era mais um atleta que eu admirava. Porquê? Endurance. Fazia 60 km a correr, fez 24 horas a correr seguidas, no Enduroman, uma coisa europeia brutal. Eu comecei a acompanhá-lo. Portanto, o primeiro vídeo institucional que eu fiz da Egas Muniz foi com o Rui Martins, outra da Federação Portuguesa de Atletismo, para dar aquele hype de, olha, há uma consulta para atletas. E até havia o slogan, se és atleta, esta consulta é para ti. E foi um bocadinho com o Rui que nós começámos isso. Ele fazia parte da Federação Portuguesa de Atletismo e ele permitiu-nos essa primeira abordagem, essa primeira porta, que foi recebida de alguma, até bem, mas por influência do Rui. Foi o nosso primeiro atleta. Mas depois eu posso ser, depois do protocolo assinado, temos o protocolo assinado, que eu guardo com muita estima, em 2018. Eu vi para aí desse protocolo 3 atletas. Para tu perceberes, eu tinha 2 dias de consulta, claro que tínhamos outras coisas, e a primeira fase era criarmos estrutura, 3 atletas. Depois andei a bater em muitas portas que sem tentar. Tu, no fundo, vendias uma ideia, uma tese que tu acreditavas, mas com muito pouca base para mostrar. É Muito pouca só, base. eu sei que isto funciona, Isso, ok, mas isso, onde é que está visto? isso. Está ali no Rui Martins. Ou seja, Exato. foi um bocadinho essa pescadinha. E onde é que tu sentes que tu, neste momento, e vamos aqui resumir um bocadinho, tu dás palestras no Brasil sobre o tema, tu dás aulas na Egas Muniz, portanto, também mais um passo na tua carreira, porque não só criaste, formaste lá, depois criaste uma estrutura e neste momento és tu também quem leciona, portanto é um percurso muito bonito, para uma pessoa tão jovem ainda por cima, dás consultas em vários sítios, onde é que tu sentes que foi o teu grande salto, em que as pessoas pensaram, ok, isto tem validade? Vou-te dizer. O grande salto aconteceu, ou posso ter acontecido, digo-te a nível europeu, quando nós começámos a criar ciência. Quando nós pegámos na Egas Muniz, que é o nosso modo de criar a parte científica, é muito importante, e quando comecei realmente a ter tantos atletas na altura, que era uma estupidez, os dados que eu estava a recolher não estavam na Não gaveta. havia dados. Não havia dados, exatamente. Então nós, a partir do momento em que criámos estes dados, dito isto, criámos um boom. Criámos um boom muito grande. Porque neste momento tu não me tens de procurar, tu no É fundo isso, não tenho. agora Agora tive. és recrutado, vem-te procurar a É ti isso, isso. e tens já uma equipa. Mas é giro porque eu posso contar isto. O primeiro protocolo que nós fizemos de futebol foi o Cova da Piedade, ali perto da nossa. Estava na segunda divisão e tinha grandes atletas que tinham jogado em grandes clubes, referências nacionais, o Edinho, jogou na Seleção Nacional, o Moreira, que jogou no Benfica. Portanto, foi realmente. Eu gosto muito de futebol e para mim foi. Trabalhei na altura com a nutricionista e foi muito giro. Nós trabalhámos em conjunto e fazíamos a avaliação nutricional e depois a parte oral dos atletas e correu muito, muito bem. E foi realmente o primeiro boom que eu senti. Olha, estou numa equipa de futebol, é aqui perto, um bocadinho descoordenada a equipa, mas não faz mal, porque eu vou atrás dos atletas. Quando eles Claro. faltam, sou eu que mando mensagem. Olha, tens consulta comigo, como é que é? Falo com os fisioterapeutas. Olha, ele faltou à consulta, como é que é? É um bocadinho esta parte pessoal, assim, um bocadinho em que nós temos mesmo que, como se fôssemos amigos dos atletas, para eles virem para cá. Há esta barreira que nós temos que quebrar. Este foi o primeiro boom que eu senti. Porque Foi este. depois, dentista é uma área que toda a gente pensa, "Ih, eu não acredito que É vou ao isso. dentista. E eu vou ter imensas dores a seguir. Exato. Portanto, dentista é a última consulta que nos Exato. apetece na mente. Mas nós mudámos esse paradigma. E depois foi este boom, como tu me disseste, foi o Cova da Piedade. E depois, claro, nós começámos, e o meu querido professor José João Mendes, que é o meu orientador da minha tese de doutoramento, disse-me: pá, para continuares nisto e queres falar e queres abrangir, tu tens que criar ciência. Tens que começar a fazer ciência. E eu sou sincero. Eu sou muito clínico. Eu sou muito isto que se vê. E a parte científica é algo que eu sei que é muito importante, mas que eu não tenho aquele jeito brutal. Mas tenho uma equipa, felizmente, ótima, que me apoia. Tens a capacidade de delegar, Tenho a capacidade de delegar. Não tive, mas agora tenho a capacidade de delegar. Porque não tenho outra hipótese. mas tinhas medo que as pessoas não sentissem os projetos como tu sentes, tinhas medo de alguma coisa falhar e voltar tanto espaço atrás. Tinha, não, tenho. Ainda tens. Muito. Mas felizmente tenho uma equipa agora que confio muito e que posso fazer. E para te dizer quando é que eu senti o meu segundo boom, foi quando na faculdade chegou um professor, o professor Luciano Maia, que trabalha connosco diariamente, que é fisioterapeuta, e nós criámos um protocolo único a nível
europeu e posso dizer-te, se calhar, não existe este protocolo que nós conseguimos criar como sedentário e com esta avaliação funcional que nós fazemos com os atletas. Como medicina desportiva é muito mais do que olhar só cabeça e pescoço. É tudo. E nós conseguimos que as pessoas do Luciano Maia, temos neste momento um laboratório de avaliação funcional, em que trabalhamos com neuromodulação. Mas chatice aqui que eu acho que não é isso que nos interessa aqui neste podcast, mas realmente criámos uma coisa diferenciada que não existe e demos um boom brutal porque criámos uma coisa que não existe. Então aí já era, peraí, mas realmente estão a fazer aqui a diferença e estão a coordenar coisas que nós não sabíamos que era possível nós conseguimos conciliar. E foi através daqui, destes dados ainda mais, porque nós conseguimos conciliar dados de medicina dentária, saúde oral e parte física, determinantes físicos dos atletas, então vamos lá correlacionar isto tudo. Faz ou não faz diferença? Um atleta, quando tem alguma patologia oral, perde ou não perde força, perde ou não perde impulsão, porque eu não consigo provar o que é performance. O que é performance? Uhum. É um mundo. É verdade. Eu não consigo dizer, olha, o atleta hoje salta menos. Salta menos porque dói o dente? Não sei. Pode ter dor. Treinou ontem. Comeu bem, dormiu bem. Tantos fatores. E, portanto, isto foi muito importante este que nós fizemos. E quando nós começámos a criar a ciência, e digo isto aqui, que nós hoje em dia, a nível europeu, temos a amostra de atletas de elite maior da Europa. Isso para mim, obviamente, é um sentido de orgulho muito grande, porque eu quando comecei em 2018, deve acontecer contigo também. O que é que vais fazer? És maluco? Isso? Que vais, a medicina desportiva é o quê? Tratar dentes a correr? E hoje rimo disto. Imensas piadas, não é? O que é que vais fazer? O que é que tu fazes? Eu estou aqui a falar de medicina desportiva e ainda não falei do que é medicina desportiva para muita gente. Porque é todos desportivos. As goteiras. As goteiras. Não falei disso. Porque a medicina dentária desportiva é tanto para trás que isto é só o que as pessoas veem no exterior. E quando as pessoas diziam, André, isto não faz sentido, André, foca-te, André, a tua área tem muita saída, porque é que estás a ir buscar outra coisa? Onde é que tu ias buscar essa crença de, ok, mas eu quero ir, porque nós duvidamos muitas vezes nós. É importante teres uma estrutura que vai funcionar, pois vai, mas há momentos em de frustração, há momentos que temos que pagar contas, Isso. há momentos em que o investimento é gigante e o retorno não é tão grande assim. Onde é que tu ias buscar essa motivação? Lá atrás, aquela tese que foi criada e que tu acreditaste desde o início? Sinceramente, eu vou dizer a Ou frase. tornou-se quase uma coisa pessoal? Eu vou fazer isto. Eu vou dizer, eu tornei isto como missão. É isso. E tornei isto uma coisa que eu sempre fiz na vida. Que é, mesmo quando não vejo a luz ao fundo do túnel, e muitas vezes há dúvidas, tenho uma frase que sempre disse às pessoas. Mesmo que eu não sabia como é que eu estava a orientar. Que é esta, confia no processo. E eu confio muito no processo. E às vezes não via o processo. É isso. E eu Tu dizia criaste assim, o processo. isto vai dar. Não sei como, não sei quando. Eu sei que isto vai dar. Eu tive um apoio inacreditável da faculdade que estava ali, deu-me um valor para eu estar naquela consulta, às vezes sem utentes. sem utentes, sem parte. Eu tive sempre esse apoio, nunca me foi posto nada em causa, portanto, tive esse apoio, se não o tivesse, não, como disseste bem, tinha que pôr comida na mesa. Claro. E portanto, tive essa sorte, claro. Fiz muita coisa, às vezes pro bono, bater às portas, ir, viajar, carrito, andar, lado a lado, faz parte. E hoje olho e digo, ainda bem que confio no processo, mas eu também não queria desistir, porque faz parte da minha personalidade. Eu vi isto que realmente, como isto vai dar. Eu não sei como, não sei quando. E Não os perguntem teus quando. colegas diretos acreditavam também? Ou sentes que na faculdade existiu alguma dúvida para com aquilo que estavas a desenvolver? Existiu, claro, mas felizmente tive as pessoas certas. Tive pessoas que me vieram bater à porta e que, o que é isto, necessidade esportiva? E que estão cá hoje comigo. O caso do Diogo, que também está a fazer doutoramento, estava um apoio muito grande. O caso do Daniel, que é, como eu costumo dizer, o nosso mago dos protetores, que sem ele era impossível nós estarmos aqui. O professor Luciano Maia, que realmente nos impulsionou a parte física e que nos deu aqui a vertente. E claro, e o João Botelho, que é a pessoa que trabalha na ciência, que é uma das pessoas mais referenciadas a nível de artigos científicos que nós temos e, portanto, deu-nos uma força muito grande trabalhar nesta equipa e este processo, hoje em dia, é um processo, e como disseste, que nos permite ir lá fora. E digo isto, eu sou muito mais referenciado lá fora, sou muito mais, como é que eu te explicar, a referência André Judice lá fora e da equipa dele, porque eu nunca falo em meu nome, falo na minha equipa, do que em Portugal. Mas olha, há pessoas que tu reforças da importância que têm na tua vida, mas a importância que elas têm para ti é recíproca Claro. e é de lá para cá. E portanto, quero-te mostrar isso mesmo. Parceiro, passei aqui só para te deixar uma mensagem, dizer que gosto muito de ti, irmão, do teu trabalho, agradecer-te, porque se eu sou o dentista e a pessoa que sou hoje é graças a ti, dizer que tenho muito orgulho em ti, no nosso projeto, no projeto que tu construíste quase sozinho, a remar contra a maré,
e que hoje em dia temos provas dadas internacionalmente, nacionalmente. Somos uma referência. Obrigado. E continua a ser o nosso rei da chanfana. A referência Rei da Chanfana Pronto, isso gerou-me é. aqui alguma dúvida. Claro, não, isso é assim. Private jokes, se calhar não queremos entrar por aqui, não queremos ir à Isso é, chanfana, vamos nos manter na é medicina isso aí, a Rei da dentária. Chanfana é engraçado. Não, é bom ver o Diogo aqui. O Diogo é um miúdo que tem menos 10 anos que eu. E ele soube muito bem aproveitar a onda disto. Ele ofereceu-me um livro que eu nunca mais vou esquecer, que é O Oceano Azul. O que é navegar no Oceano Azul? Navegar no Oceano Azul é isto que nós estamos a fazer. Os oceanos vermelhos é o que está cheio de coisas. A medicina dentária está cheia de oceanos vermelhos. Odontologia, ortodontia. Claro que há sempre os melhores. Nós temos sempre espaço para tudo. E ver o Diogo a falar assim desta forma, acho que deixa-me sensibilizado, porque o Diogo era um jogador de hóquei em patins, campeão da Europa, jogou no Benfica, jogou no Sporting, jogou no Porto, não no Benfica, que é no clube dele, aliás, está a vir de Madrid hoje. Portanto, é bom ver como ele agarrou esta ideia e transportou-a comigo, e o meu braço direito, sem qualquer tipo de dúvida, e viu realmente também, do nada, porque ele também chegou um bocadinho numa fase embrionária, já tínhamos alguns protocolos no embrionário, e aproveitou esta expansão e continua comigo, e é realmente um apoio muito importante de nós termos aqui. Acredito que nós ainda estamos agora só a começar, ainda há tanta coisa para nos alcançar, e é bom ver estes miúdos que colaboram connosco, porque nem todos conseguem. Nem todos também têm Nem essa todos têm. vontade, essa crença, essa, E ele essa teve, disponibilidade. ele É muito teve, mais fácil nós estarmos associados a projetos já feitos, a áreas feitas. É muito mais fácil não teres que partir pedra. Isso dá cansaço, resiliência, muita frustração. Portanto, acho que partir pedra não é para qualquer pessoa e é para quem tem perfil para isso também. Tu, para teres capacidade de partir tanta essa pedra e criares tanto caminho e estares agora, a ter certeza que ainda só estás a começar, de certeza que também tens de ter um grande apoio pessoal e que, infelizmente, certamente, tens que pôr um bocadinho a tua vida pessoal para trás várias vezes, não é? Porque é muito giro, tens uma consulta cheia, é muito giro, seguires uma série de atletas, estares em tantos sítios de referência, mas a vida pessoal também, és uma pessoa, portanto, claro, temos as mesmas horas todos. Como é que tu geres a vida pessoal? giro isso porque tenho uma mulher fantástica. Senão era impossível hoje conseguir gerir isto. Ela sabe que eu tenho um sonho. E esse sonho neste momento está a acontecer. E ela sabe isso. E sempre foi a questão. Porque é muito fácil. Nós temos um dentista que faz implantes e ganha X, ou que faz Exatamente. isto e ganha X, ela sabe. E esta foi a conversa. O meu sonho não dá dinheiro. Ainda. Sabes que ela está contigo por amor. Claro, exatamente. Esta é a primeira resposta. Isto foi um teste, não estou a brincar. Exato. E portanto, e eu realmente, ela vê o esforço que eu tenho. Eu olho e penso, tenho uma reunião hoje à noite, mas tinha que fazer isto. E agora vou ligar, vou sair da clínica e ainda tenho que me agarrar ao computador não sei quantas horas. E nós temos sempre um método que nós queremos sempre, nós somos aquele casal que vamos sempre dormir juntos, independentemente do que haja. Não está bem nem está errado, é uma coisa nossa. Uhum. E às vezes quando eu tenho que ficar mais tarde, porque tenho que trabalhar, tenho que ir dormir. E isso custa-me eu ter que estar a trabalhar e não fui dormir com ela. Isto é um pormenor um bocado Não, mas essas clichê. pequenas coisas também desgastam Isso desgasta, claro. psicologicamente a pessoa que está a ir. De E repente ela- a minha vida não está ali paralisada um bocadinho. O projeto, dizem-me todos que não acreditam, é duro. É duro. E sempre eu tive esta visão e ela sempre me apoiou 100%, nunca me perguntou como, quando, porquê. Apoia-me em tudo e eu acho que isso é, como é que eu ia te explicar, isso é acho que é a força que muitas vezes me dá de eu continuar, porque se eu tivesse uma pessoa que não me apoiasse, que não visse realmente esta minha ideia de conseguir fazer isto, eu não teria esta hipótese. Portanto, ela é incansável nesta minha busca de tentar chegar a este sonho que eu tenho, sem dúvida. Fundamental. Acho que não poderia ter outra pessoa ao meu lado que me pudesse permitir isto, porque é cansativo ir fora. Agora tive 9 dias fora no Brasil. Cada vez mais as palestras europeias vão acontecer. Claro que agora vou passar a ter também, há outras responsabilidades a nível da Europa, colocar a medicina dentária desportiva na Europa também, com um grupo de trabalho já muito antigo. Isto é um prestígio, e ela vê isto e vê os olhos a brilhar quando estas coisas acontecem, e mais coisas vão acontecer que não posso revelar aqui, mas que há sempre este apoio inacreditável. Isso é Olha, ótimo. é assim, eu acho que tu devias ter revelado essas coisas todas que ainda não podes revelar aqui, porque o podcast Descomplicar é conhecidíssimo surpresas. mundialmente. Pronto. Mas acho que o que vamos revelar é justamente esse brilho que tu dizes. Surpresa! Eu digo-te isto muitas vezes, mas não digo todos os dias. Mas
eu tenho muito orgulho em ti, tenho muito orgulho no homem que tornaste, tenho muito orgulho em poder dizer que sou tua mulher e principalmente tenho muito orgulho em acompanhar a tua viagem, as tuas lutas contra tudo e contra todos e até onde é que tu chegaste. Tu és incrível, tens um ser humano incrível, tens um coração absolutamente maravilhoso e eu amo-te muito e és muito especial. Meu amor, Bom, André, não eu acho que sabia está que isto aqui um era. ótimo caminho, não Não é? sabia que isto era as tardes da Júlia para me fazer chorar. Obrigado. Não estava à espera, não estava à espera deste momento, Mas mas é uma coisa que ouves muito e com muita frequência, não ouço é? muito e é a minha força, sem dúvida que isto é literalmente a minha força para quando eu disse no início que às vezes ao, ao escuro, há um escuro, não é? Quando a gente cria um projeto, há um escuro à frente que eu não sei o que é que vai conseguir a seguir. E quando temos pessoas que dependem de nós e quando temos pessoas que estão connosco, eu não gosto de iludir ninguém. A equipa está cada vez a crescer mais, a Crescer pressão mais, a aumenta pressão também. aumenta muito grande, não, em todos os lados, e ter esta ideia de que vais conseguir e que isto vai te dar, que isto vai acontecer, é o que me faz muitas vezes, naqueles momentos em que eu estou desesperado, porque acontece, não revelo nunca, não revelo nunca. Tenho aquele síndrome do guerreiro, tenho, eu sei que tenho. Mas não revelas nem para os seus? Aí sim. Revelo para ela, não para os meus. Ela leva com isso tudo, Ela é quase tu também. ela leva com isto tudo. Quem está ao meu lado nunca sabe um momento mau meu. É uma defesa minha. Tenho essa capacidade, que nem sempre é fácil, para ela não, obviamente, mas o resto, tudo o que me rodeia, não sabe um momento mau meu. Isso é coisas boas, tem coisas Foi más. a É o aprendizagem. meu escudo, é o meu escudo que eu tenho para conseguir fazer, mas se não fosse ela era impossível, como já viram por esta mensagem, era literalmente impossível. Olha, André, eu quero te dizer uma coisa. Na ótica de quem te acompanha há tantos anos, é verdadeiramente admirável o facto de tu teres uma ideia que não é comum a toda a gente, que tu acreditas muito e as pessoas percebem que acreditas, mas é meio então, mas onde, não sei o quê, associado a uma faculdade. Portanto, o facto de estares associado desde sempre a uma faculdade dá-te uma força maior, mas é ok, mas a faculdade acredita, ele está a acreditar, então vamos ver isto outra vez. Mas é muito bom a forma como tu vais para a frente, impulsionas os outros, acreditas primeiro naqueles que são os teus utentes e depois isso vai validar o teu trabalho. Não é o contrário. Tu não vais procurar pessoas que vão validar o teu trabalho, tu vais procurar pessoas que precisam dos teus recursos e sabes que à frente isso vai validar o teu trabalho. E a tua capacidade de entrega aos teus, a forma como prestigias os teus, como não tens problemas em dizer eu sou a minha equipa, eu sou as pessoas que me rodeiam, eu sou a minha família e que nada disso se constrói sozinho, é de facto muito admirável. A forma Obrigado. como tu descomplicas as coisas, a forma como tu simplificas, mesmo com uma série de medos e receios e coisas que estão a ficar se calhar para trás para que outras avancem. Tenho a certeza que o teu nome vai ser muito sonante em vários momentos. Tenho a Obrigado. certeza que isto é o início, porque agora sim, agora já. Ah, pois, o que tu fazes é espetacular. E agora Ui, aparecem todas as pessoas a dar parabéns, não é? Agora é o momento mais fácil. E agora é o momento de viveres isto, dares o salto, estares a representar o nosso país, o que para nós é algo de muito mérito, mas que vemos todos com muito orgulho. E também eu tenho a certeza que é o início de uma coisa maravilhosa. obrigado por este momento. Acho que obrigado pelas suas palavras, fico contente. E que também agradecer que este bocadinho que temos aqui a falar. Acho que é bom descomplicar as coisas. Eu gosto de falar neste algo mais intimista, mais pessoal. Eu raramente falo da minha parte pessoal, o que é verdade. E aqui deu para descomplicar um bocadinho essa parte. E obrigado pelas tuas palavras. E acredito mesmo que não vou ficar por aqui e as coisas vão. Não eu, mas a minha equipa vai chegar muito longe. Agradeço-te. Onde é que as pessoas te podem encontrar, a ti, à tua equipa, aos teus serviços e de que forma é que podem entrar em contato contigo, sejam empresas, instituições ou atletas de forma individual? É muito fácil. Eu trabalho na Egos Muniz com atletas da competição, na consulta de medicina desportiva da Egos Muniz. Podem contactar-me através do meu contacto, infelizmente é pessoal, que é assim a forma que eu tenho de conseguir gerir, que posso deixar sem problema. Eu tenho o Instagram pessoal e tenho o Instagram da página da MDD, portanto é só procurar medicina desportiva Egos Muniz que aparece, ou André Júlio Sport Industry, que aparece também a minha página profissional. Portanto, eu respondo a tudo, a toda a gente, portanto é um bocadinho por aí, mas depois a minha equipa entra em contacto e é muito fácil as minhas contas são à segunda à tarde e à quarta-feira à tarde na Egas Muniz, mas eu estou sempre disponível para ajudar a qualquer altura, aos domingos, aos sábados, e felizmente às vezes é quando me contactam. Mas idealmente não. Idealmente não, claro, mas no atleta isso é quase sempre impossível, que é quando eles jogam, mas portanto é aqui que eu me encontro e podem sempre procurar que eu respondo sempre.
André, obrigada. Foi um Obrigado, Teresa. gosto. Obrigado. E já sabem, sigam as nossas redes sociais, sigam o André, sigam a mim, sigam o podcast, metam um like, essas coisas todas. Isto é mesmo importante para o nosso trabalho. E até ao próximo episódio. Obrigado. Obrigado. Está feito. Obrigada, Obrigado, gostei muito. obrigado.